Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do curso ASP.NET MVC 5 Web Application. Essa aqui é a aula 2. Me chamo Fabiano Nalim, tenho algumas certificações, incluída a certificação referente ao ASP.NET, e precisando entrar em contato, por favor, utilize o e-mail fabiano.nalim@gmail.com. Hoje, nessa videoaula, o que você vai encontrar? Você vai encontrar como alterar a origem dos dados. Na aula anterior, a gente estava manipulando os dados na memória e soltando numa view que listava ali uma quantidade de produtos. A gente vai alterar e para isso a gente vai ter que instalar o ORM Entity Framework na versão 6 via NuGet, tá? A gente vai usar a própria telinha do NuGet Package Manager, tá? A gente vai configurar e mapear aí no mundo orientado a objeto a classe produto para uma tabela no mundo relacional produto, tá? A gente vai entender o fluxo de um formulário web. A gente vai utilizar a tag form para poder fazer aí uma requisição para o nosso servidor. A gente vai configurar a nossa action, que seria um método dentro do controller, para receber aí via get ou via post. E a gente vai entender o conceito de model binder, como que o usuário posta num formulário para o nosso controller e o conteúdo é recebido isso como parâmetro. A gente vai entender o básico desse cara chamado model binder, tá? Bom, vamos lá. Então, aula 2, a gente vai ter esse resultado aqui, tá? Vamos lá, então. Vamos, então, mudar a origem dos dados, né? Se a gente entrar aqui em Produtos Controller, a origem dos nossos dados no próprio controller, né? Uma lista em memória. O que nós vamos fazer é passar para uma fonte de dados aí relacional, né? Por enquanto a gente vai se focar no SQL Server, mas no fim desse curso a gente faz alguns testes também aí com MySQL ou Postgre, algo do tipo, tá? Bom, primeira coisa, a gente vai utilizar o que a gente chama de ORM, né? Um ORM nada mais é do que um framework que mapeia que mapeia os seus objetos de uma fonte de dados relacional para o seu mundo objeto, tá? Então, se a gente pegar como, por exemplo, o SQL Server, a gente vai ter lá dados tabulares através de tabelas, views, story procedure. No mundo orientado a objeto, como funciona isso? Através de classes, com herança, assim por diante, tá? Então, uma outra característica do ORM também é encapsular algumas não, na verdade a maioria das configurações aí de um acesso a dados aí, tá? Em se tratando do .NET, a nossa API é a DO.NET, tá? Hoje em dia é muito difícil algum desenvolvedor começar aí com o curso SQL Server, a destrinchar todo o SQL Server ou MySQL para depois passar para o mundo orientado a objeto. Hoje em dia, os desenvolvedores geralmente começam com C Sharp, Java, Node, para depois, quando dá algum tipo de problema, acaba se especializando numa base em fontes de dados como base relacionais ou no SQL aí no caso, tá? Então, digamos assim, um outro motivo aí de se utilizar o ORM também diminuir a complexibilidade, né? Você não vai precisar aí estar gerenciando, na maioria dos casos, a abertura da conexão, o fechamento, esse tipo de coisa, tá? Então vamos lá. Primeiro, para a gente utilizar o Entity Framework, a gente vai ter que começar aí pelo principal objeto aí do mesmo, tá? O principal objeto é o container da configuração para a base de dados.
Esse cara aqui, internamente, no Entity Framework, ele deriva de uma classe chamada DBContext, tá? Então, é esse cara que vai dizer para o nosso acesso a dados qual é a base de dados, quais objetos necessitam ser mapeados da base para a aplicação e vice-versa, tá? Vamos lá, para que a gente consiga ter uma mínima divisão de responsabilidade, a gente vai, pelo menos por enquanto, criar uma pasta à parte, tá? Vou utilizar o add new file. Se você não assistiu a primeira aula, assista a primeira aula que eu explico melhor sobre esse plugin, tá? Vou dar um Shift F2 na raiz aqui do projeto. Estou aqui na raiz, aqui no ponto UI. Vou colocar aqui uma pastinha data, tá? Simbolizando o acesso a dados. Vou utilizar um nome, começando pela minha aplicação, que seria o FN Store, né? E um sufixo que geralmente você encontra aí nos tutoriais, tá? É um sufixo meramente para a sua organização, tá? Para você bater um olho e saber a que se refere. Não é como os controllers que você tem a necessidade de ter lá um sufixo lá, tá? Bom, enfim, vamos criar esse arquivo. Nada mais é do que uma classe, tá? Então, o cara que vai saber fazer todo esse container aí no Entity Framework é um cara chamado DBContext. Mas para ter acesso a esse DBContext, eu preciso ter acesso à DLL do Entity Framework, tá? O Entity Framework ele não faz parte do core do .NET, do .NET Framework, tá? Ele é digamos assim, um módulo à parte. Para isso, a gente precisa obter ele através do nosso gerenciador de pacotes aqui, tá? Geralmente, a gente utiliza o NuGet para estar fazendo esse gerenciamento. Para ter acesso ao NuGet, acho que o caminho mais fácil seria com o botão direito aqui em References, tá? E vim aqui em Manage NuGet Packages. Uma vez com essa tela aberta, você vai procurar algo que você vai instalar, não que está instalado, tá? Então, por isso que eu vou clicar aqui nessa abinha do browser. Dentro de browser, a gente vai procurar. Eu poderia digitar o Entity Framework, mas ele já vem aqui com os pacotes, acredito eu, mais baixados aí, tá? E nós temos aqui o próprio Entity Framework. Uma vez que eu seleciono, do lado direito eu posso confirmar a versão ou então escolher uma versão anterior, tá? No caso, vou definir essa mesma versão, a última, 6.2, e dar um install. Provavelmente na sua tela também vai vir aí uma tela para você concordar com a licença e talvez aí com uma dependência ou outra, dependendo aí do pacote que você vai estar baixando pelo NuGet. Bom, certifica lá que não deu erro, tá? O meu aqui no caso deu que foi instalado com sucesso. Caso dê algum erro, pode ser uma instabilidade na sua internet, faça esse tipo de processo, tá? Eu vou fechar aqui, ó. E vou herdar do objeto que sabe fazer toda essa configuração do Entity Framework, que é o DBContext, tá? Ctrl ponto, importa o using dele, tá? System Data Entity Framework. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer, como que a gente vai acessar essa base de dados, tá? O caminho, existem várias formas de se fazer isso, tá? Eu vou começar com o caminho mais básico, depois a gente vai adotando algumas boas práticas. O caminho mais fácil de fazer isso é através de uma string de conexão. E uma forma de se passar string de conexão é através do próprio construtor desse DBContext aqui, tá? Se você entrar no metadados desse cara aqui, ó, ou você dá um F12, ou você clica com o botão direito vai em Go to Definition, você vai de cara ver como que se passa a string de conexão. Ó. De cara dá para ver que a gente tem acesso através desse construtor aqui, tá? Fabiano, por que isso é um construtor? Repara aqui na estrutura aqui dessa linha, tá?
a gente não tem um retorno e nem um void aqui. Inclusive, o nome aqui está batendo com o nome da classe, tá? Então, já dá para bater o olho que isso é um construtor. Então, se a gente conseguir acessar o construtor aqui do dbContext, a gente consegue passar aqui a string de conexão, ou o nome dela, tá? Depois a gente vai acabar adotando aí o nome, mas por enquanto vamos nos restringir aí a string de conexão. Bom, já vi onde eu preciso colocar. Agora a dúvida tá que string de conexão que eu vou usar, tá? Não precisa sair aí através de alguns sites como connectionstrings.com, algo que a gente fazia antigamente. Como é o SQL Server, eu posso muito bem usar a toolbox do SQL Server aqui no Visual Studio. Assim eu consigo ter acesso à instância que está instalada localmente, tá? Se você está usando o Visual Studio 2017 e as últimas versões de 2015, provavelmente você vai estar utilizando a mesma versão do SQL Server instalado na minha máquina. Eu estou usando a configuração padrão do Visual Studio e acabei instalando quer dizer, hoje a gente nem tem como configurar isso, tá? Mas a versão básica do SQL instalado junto com o Visual Studio é a SQL Local DB, e aqui é a versão referente a 2016, tá? Então, se você está usando, você vai acabar usando a mesma string de conexão. Mas para ter certeza, uma dica que eu te dou, acesse essa barra aqui, ó, essa toolbox, chamada SQL Server Object Explorer. Se você não estiver exibindo aqui, ou procura aqui no Kik Launch, ó, aqui em cima, né? Ou então pode vir aqui no menu View, que está em algum lugar aqui no caso, né? SQL Server Object Explorer, tá? Uma vez acessando esse cara, provavelmente ele vai vir com a instância aí configurada na sua máquina, tá? Então ele veio aqui com a instância local, né, localDB, e essa versão do SQL Server tem esse nome de instância, MS SQL localDB, tá? Se porventura não aparecer, você pode pedir para adicionar um servidor aqui em cima, nesse botãozinho ADD SQL Server. E o Visual Studio 2017 tem um wizard bem legal, tá? Você pode vir em browser e pesquisar suas bases locais. Você pode até vir no Azul, e se você tiver com uma conta sua do Visual Studio vinculado ao Azul e acessar de lá, tá? Mas se você selecionar aqui e der um connect, ele vai acabar abrindo aqui a instância, tá? Para pegar uma string de conexão, então, abre essa instância e abre aqui o nozinho de database. Se porventura é a primeira vez que você está acessando, nunca criou a base, não vai vir que nem o meu aqui, algumas, né? Algumas já criadas, tá? Uma dica que eu te dou, você pode pegar a da base master, tá? Mas cuidado, abre a master, não acaba abrindo a model ou outro tipo de base do sistema, senão ela vai acabar travando e vai impedir o Entity Framework de estar criando a base para você, tá? Então, se você não tiver essas bases, abre aqui o System Databases, ó, e faça esse procedimento que eu vou fazer com a Master, tá? Não faça com outra. Clica com o botão direito na Master e vai em Propriedades. Aí dentro de Propriedades, procura por Connection String. Aqui, tá vendo? É uma das primeiras aqui, ó, tá? Se você der 2 cliques aqui em Connection String, ele vai selecionar toda a string de conexão. Só dá um Ctrl C lá para ficar aí na sua área de transferência, tá? Bom, vamos revisar um pouco de C Sharp. Eu vou fazer com que quem dê um new dessa classe aqui, quem tenha uma instância dessa classe, repasse para o construtor de dbContext a string de conexão, tá? Diferentemente aí de algumas linguagens, tipo o ECMAScript 6, até mesmo TypeScript, enfim, em C Sharp, quando você herda de uma classe, você acaba não herdando o construtor, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um construtor nessa classe. Acho que a gente já chegou a ver na primeira aula sobre construtores. Digita lá o code snip de setor, dá um tab, aí vai te montar o construtor, tá? E para você ter acesso ao construtor, no construtor desse cara, que seria o filho do dbContext,
Basta aí você colocar os 2 pontos aqui depois dos parâmetros desse seu construtor e usar o base, tá? Com isso a gente está acessando o construtor do dbcontext aí. O que eu vou fazer? Eu vou repassar a string de conexão que eu dei um Ctrl C lá, dar um Ctrl V, ó. O que eu preciso alterar? Se atenta ao nome da base de dados aqui, ó. O meu aqui, no caso, está como master, tá? Então eu vou trocar aqui para o nome da minha aplicação, vou chamar de FN Store. Bom, repare que as barras aqui invertidas vão fazer com que o compilador chie aí, né? Tem essa linha vermelha aqui dizendo que tem algo errado, tá? O que acontece? No C Sharp, quando a gente está manuseando uma string, a gente pode usar aqueles caracteres escape, né? Para dar um barra N, um barra N para uma nova linha, barra T para uma tabulação, tá? Então, para você informar o compilador, não, isso aqui é uma barra mesmo, você tem 2 alternativas. Ou você coloca uma outra barra, né, seria barra, barra, ou então a que eu prefiro colocar um arroba antes, tá? Ele vai ignorar esses caracteres de escape, tá? Bom, enfim, uma vez que eu já configurei a minha string de conexão, outra coisa que eu vou configurar dentro da classe, não dentro do construtor, é qual objeto esse meu data context vai estar mapeando com a minha base de dados, tá? No momento, o único objeto que eu estou manuseando, que está aqui na minha aplicação e está indo para a base de dados, é a nossa classe de produto, né? Se a gente abrir models aqui, nós temos a nossa classe. Então, no momento, a gente está usando ela só para estar manipulando em memória, mas a gente vai passar essa informação data context, que eu tenho exatamente uma classe aqui no C Sharp, que se equivale a um objeto na base de dados. Mais para frente a gente vai ver como mapear isso para uma tabela com um nome específico, ou como está mapeando objetos como Story Procedure, algo do tipo aí, tá? Enfim, o que eu vou fazer? Esse mapeamento ocorre através de um objeto chamado db7, tá? Eu preciso fazer através de uma propriedade. Vou usar o code snippet prop, tá? Digita prop tab tab, ele já vai montar a estrutura da propriedade. O tipo do objeto, então, é o db7. Esse cara aqui é um generic, tá? Se você não conhece muito bem o generic, não conhece muito bem essa feature no C Sharp, a gente vai estar englobando isso quando for encapsular o nosso acesso a dados em repositório. E a gente acaba vendo alguns design patterns, algumas boas práticas e passando também na criação de um repositório genérico, e a gente acaba entrando nessa parte de genéricos, tá? Mas entenda o generic do DB7, assim como o generic do list, enumerable, assim por diante, né? É um objeto que acaba recebendo o outro e adaptando lá internamente seus métodos, as suas características lá para estar manipulando, tá? Então é um DB7 de quem? De produto. Eu uso essa conotação aqui, diamond, né? Abrindo e fechando, tá? Ele está chiando de produto porque ele não tem ainda, ele não conhece esse namespace, né? Ele está no namespace data. Então dá um Ctrl ponto lá, adiciona e altera o nome da propriedade lá para o melhor que se encaixa aqui internamente para você, tá? Se é uma coleção de produtos, se é um objeto que vai ser mapeado para uma coleção de produtos, eu vou chamar ele de produtos, tá? Bom, legal. Por padrão, essa versão do Entity Framework, uma vez que você cria um container aí do Entity Framework através da herança do dbcontext, configure corretamente e acabe usando em algum lugar no seu sistema, por default vai verificar que essa base não existe e vai acabar gerando, tá? Esse tipo de comportamento é o que internamente o Entity Framework chama de estratégia. Só que
como a maioria das coisas hoje em dia em .NET, você pode personalizar, você consegue personalizar esse tipo de estratégia. E eu prefiro, particularmente, ter o controle disso, tá? Então, como que a gente consegue avisar um Framework que, ó, cria a base de dados se ela não existir, crie sempre, tá? A gente consegue, através de um objeto que tem dentro do DB Context, tá? Esse objeto aí é o database, tá? Que, na verdade, aí é uma propriedade, né? O database, ele tem um método aqui chamado setInitializer, tá? Quando eu abro o parênteses aí para passar uma instância aí de algum objeto dentro desse método, repara, ó, que ele está pedindo alguém que implemente a interface e database initializer, tá? Enfim, o que eu vou fazer? A gente vai isolar esse tipo de comportamento quando for verificar se a base existe ou não, numa classe à parte. E lá a gente acaba utilizando ou herdando dessa, ou então, desculpa, ou então implementando essa interface ou herdando aí de alguma classe que implementa ela, tá? Então, para eu estar isolando, eu vou pegar uma instância de objeto que não existe, tá? Eu vou chamar esse objeto de DB Initializer. Você pode ter o nome que quiser. Eu estou usando o nome aí que você encontra aí nos padrões, nos tutoriais da Microsoft, enfim. Esse cara não existe, é por isso que está chiando, tá? Eu vou pedir até pro Visual Studio criar para mim, ó. Vou dar um Ctrl ponto, vou escolher essa opção para ele gerar uma classe num novo arquivo, tá? Se vocês olharem aqui, ele deve ter gerado na pastinha data, ó lá, DB Initializer. Bom, ele ainda está chiando porque porque o Visual Studio aí, vendo que a gente precisava de uma classe que implementasse a interface, ele pegou aqui e jogou a interface para nós. A gente não precisa implementar do zero esse tipo de objeto, tá? A gente pode herdar de um cara que já sabe fazer isso. Se você digitar database, ó, o IntelliSense vai te socorrer aí, ó, deve aparecer isso que está aparecendo aqui para mim, tá? Se você reparar, existe algumas, a maioria das estratégias tem esse database aqui no meio, tá? Repare que existe um create database if not que existe, que é o que eu vou acabar escolhendo, que é o que mais se encaixa, ou seja, é uma estratégia que você fala para o Framework, olha, se a base de dados não existe, então cria, aí você vai ver que existe ainda uma forma de fazer aí uma carga inicial, que a gente vai acabar adotando. Mas existem outras também, ó. Por exemplo, existe essa opção de sempre faça um drop aí, sempre exclua a base de dados, tá? Através do always aqui, ó. Através dessa estratégia, drop create database always, tá? Existe esse outro cara que é bastante usado também, que é o drop create database if model changes, tá? Ou seja, se porventura um modelo que seria aqui no nosso mundo orientado a objeto, não bater com um modelo relacional, ou seja, um campo a menos, ou então o objeto está diferente, aí ele tentaria fazer o drop e criar a base de novo, tá? Mas só toma cuidado com esses drops aqui, que você precisa de permissão, geralmente você precisa estar logado com uma conta SA, com permissões administrativas do SQL Server, tá? Enfim, bom, vamos usar aqui então o database, o create database if not que existe, tá? Então essa classe aqui que a gente está herdando, ela também é um genérico, a gente precisa repassar alguma coisa. O que eu preciso repassar? O contexto que está controlando esse mapeamento à base de dados, tá? É o objeto que a gente acabou de criar, tá? E no caso eu chamei aqui de fn store data context. Bom, repare que o modificador está interno, tá? Só lembrando, em relação à classe, né? A classe que é o container, não a classe que pode ser declarada dentro de outra, né? Essa classe, quando nada é informado, é interno, né? Enfim, só lembrando, né, o modificador interno é quando essa classe aqui fica presa a um assembly, né? O assembly é o final dessa aplicação que
nesse caso aqui vai ser uma DLL, então você não consegue acessar de outros projetos. Por enquanto é o suficiente, tá? Então eu vou deixar interno aqui, mas poderia não deixar nada, tá? Bom, enfim, o que a gente vai fazer aqui? Tudo bem, a gente já está informando para o Ent Framework, cria aí a base de dados se porventura não existir. Se você reparar, dentro dessa classe aqui, o Create Database if not exist, ó, vou clicar com o botão direito, vou vir em Go to Definition, ou F12, ele possui um método seed, tá? Com um modificador protected do tipo virtual. O que isso quer dizer? Bom, modificador protected significa que quem vai ter acesso a esse carinha aqui são as classes filhas dele, ou seja, quem está herdando desse cara, né? Já é o suficiente. E o virtual, sinal que a gente pode dar um override nela, a gente pode sobrescrever, tá? Esse método seed é um tipo de método que é executado sempre que a base de dados é criada, tá? Então, perfeito. Então, o que eu vou fazer? Como eu sei que vai passar por aqui, a gente pode aproveitar, então, esse gancho e utilizar esse método aqui para fazer uma espécie de carga inicial. Só vai passar aqui quando criar a base de dados, tá? Então, vamos lá. Para eu dar override desse cara, eu poderia digitar toda a estrutura do método, não é? Protected, não sei o quê, mas o Visual Studio nos ajuda. Quando a gente quer sobrescrever algo que essa classe aqui tem acesso, só dá override um espaço, tá vendo? O equals, get hash, o toString é algo que o create database final que existe acaba herdando de object, mas o que eu quero é o seed, ó. Vem aqui no método seed, bate um enter, que já monta toda a estrutura do método para você, tá? Base.seed seria executar o próprio seed do objeto que você está herdando, tá? Não precisa, vou remover daqui. Bom, o que nós vamos fazer? Eu vou recorrer ao próprio Ent Framework para estar adicionando algo quando ele passar por aqui, tá? O Ent Framework nos possibilita aí, tá manipulando aí a inserção, para estar excluindo, atualizando, ou para estar fazendo o select pelo próprio contexto. O contexto eu estou recebendo aqui nessa variável. Então eu vou dizer o seguinte, eu falo o contexto, sabe esse objeto que eu já mapeei aí, que eu chamei de produtos? Internamente ele vai manipular como uma coleção aqui no C#. Tanto é que eu tenho o método add e o add range, tá? Eu vou recorrer ao add range para não ter que ficar adicionando produto a produto, tá? O add range é um método, então, que pede uma lista desse tipo de objeto aqui, onde eu mapeei no DB7, tá vendo? Na verdade, é o de models produto. Ótimo, se é uma lista aqui, então a gente já sabe o que precisa colocar aqui. Eu não preciso nem digitar, a gente não precisa nem digitar, porque a gente já acabou criando lá em controllers e produtos controller, tá? Então, o que eu vou fazer? Toma muito cuidado aqui, ó. Eu vou copiar exatamente esse bloquinho do new, ó, até o fechamento dele antes do ponto e vírgula. Se você já está acostumado, enfim, só dá um Ctrl C e colar lá dentro, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer melhor, eu vou copiar toda essa variável produtos, só para ajudar aí quem tem dificuldade aí de ver onde inicia o bloco, onde termina, se ficar na dúvida se enfia o ponto e vírgula, não. Você está começando, ó, copia tudo isso aqui, ó, dê um Ctrl C lá no teclado, dá um Ctrl V antes dessa declaração do context, tá? Ele provavelmente vai chegar igual o meu aqui, você é obrigado a dar um Ctrl ponto, adicionar o namespace onde está o produto, o namespace onde está a lista, tá vendo? Tá nesse namespace System Collection Generic, tá? Assim que parar de chiar, volta aqui no add range e enfia a variável aí que você instanciou lá, produtos. Legal. Isso não é o suficiente para o Ent Framework, tá? O Ent Framework, assim como a maioria dos ORMs no mercado aí, ele tenta ser o mais performático possível, tá? E o que isso implica? Implica em ir o menos possível à base de dados. Então ele trabalha aí com uma espécie de uma máquina de estado para ficar controlando tudo que está pendente. O que a gente fez aqui, na verdade, foi dentro do contexto ali, tá marcando que precisa estar adicionando esse conjunto de produtos nesse objeto que está mapeando
lá para a tabela produtos, tá? Ele ainda não foi na base de dados. Enquanto você ainda não vai na base de dados, eu posso marcar aqui para editar, posso marcar para excluir, enfim, tá? Então, para eu efetivamente ir na base de dados e confirmar, dentro do contexto tem ali um método save changes, tá? Bom, antes de executar, vou compilar só para ver se está tudo certo. Ó. Ou você vai lá e dá um Ctrl Shift B, ou vai em Build Solution, tá? Deve exibir para você o output, confirmando aí se foi compilado com sucesso. Se não foi, dá uma olhadinha direito aí no error list, ou qualquer coisa, vai na descrição aí do vídeo e confere como está o código fonte aí, tá? Do meu vídeo, se preferir, me manda um e-mail, tá? Enfim, vamos lá. Bom, já tenho aqui um cara que está mapeando, que sabe acessar a base de dados, que sabe qual é a base de dados, em qual servidor que está, através do nosso Data Context, e esse mesmo carinha aqui, a gente configurou uma estratégia, se porventura for necessário aí, criar uma base de dados, caso não exista, tá? A estratégia Create Database Phenotype existe, e ele tem aí uma espécie de carga inicial aqui, tá? Esses meus 3 produtos. Eu vou até cadastrar um novo produto aqui, para a gente diferenciar lá, tá? Uma coisa que eu não me atentei é o ID, né? Uma base de dados relacional precisa ter uma primary key ali, né? E a primary key, por convenção do Entity Framework, como a gente não configurou nada e está usando com essa característica aqui, ó, I maiúsculo e D minúsculo, automaticamente ele já define esse cara como a primary key. Então, por ser uma base de dados relacional, a gente não vai precisar definir, a própria base de dados vai definir, tá? Usando o SQL Server. Se você quiser, para evitar aí de ter que selecionar linha, excluir, você pode usar o Alt lá no teclado. Ó. Deixa o Alt apertado e vai selecionando, tá vendo? Você, no Visual Studio, você acaba selecionando uma coluna inteira. Depois você dá um delete, ó, tá? Bom, deixa eu alterar aqui. Esse produto aqui, ó, vamos ter, sei lá, um telefone sem fio. O preço, R$125, vai aí, 15 centavos. Quantidade no estoque, tenho 85. Qual que é o tipo? Sei lá, eletrônicos. Eletrônico, né? Coloquei o outro no singular, vou colocar esse aqui também. Legal, então já tem até um produto a mais. Eu sei que quando colocar para funcionar, a gente vai ter 4 em vez de 3, tá? Se quiser ir compilando, ó, eu prefiro ficar dando Ctrl Shift B lá no teclado, é rapidinho, apareceu o Build Start, aparecem uns ícones aí na tela, né? E aparece lá no finalzinho Build com sucesso. Eu acessei as configurações do Visual Studio e pedi para ocultar esse carinha aqui. Quando dá um erro, de qualquer jeito, aparece no Error List, não é o caso, né? Bom, em Produtos Controller eu não posso fazer dessa forma, então, né? Vou excluir aqui, ó, tá? Bom, o que nós precisamos aqui? Eu preciso da listagem de produtos. Como eu obtenho essa listagem de produtos, tá? Eu obtenho através daquele contexto que a gente acabou de criar, tá? Então, eu preciso de uma instância desse cara aí. Vou usar o var aqui, ó. Vou chamar de CTX, ó. Então, eu preciso de uma instância dele. Sou obrigado a dar um new, por enquanto, em fn store data context, tá? Não deixa de conferir mais para frente que a gente vai acabar aplicando boas práticas aí, acabar vendo injeção de dependência nessa versão aqui do ASP.NET, algo que é meio que complicado para quem está iniciando, né? Nessa versão, tá? Hoje em dia nós temos a versão do .NET Core, e no ASP.NET já vem algo nativo, você não precisa de uma certa configuração, mas não se preocupe que a gente vai ver isso no ASP.NET MVC 5, tá? Bom, preciso importar o namespace desse cara aqui, importei com Ctrl ponto, esse cara sabe fazer isso, tá? Bom, o que a gente precisa fazer? Preciso jogar para produtos, de novo,
a minha listagem de produtos, tá? Dentro de CTX, a gente tem acesso ao DB7 de produtos, tá? Bom, se a gente fizer isso, ó, repara aqui o que aparece dentro do VAR. O VAR está me dizendo que esse cara aqui, deixa eu tentar me aproximar rápido, que ficar destacado, né? O VAR está me dizendo que esse cara é um DB7, de fato, né? Quando a gente está lidando com um DB7, toma cuidado que a gente não está lidando com os dados em memória, tá? A gente está lidando com um objeto que está mapeando para os seus dados relacionais, tá? Então, precisa tomar esse tipo de cuidado. Enfim, o que eu quero? Eu quero ir na base de dados e falar para o Framework, cara, me traz esses dados aqui que eu vou precisar manipular ele, tá? Como que a gente faz isso? Já que eu estou precisando de uma lista, como a gente estava fazendo lá, a gente pode usar esse método de extensão aqui, ó, o toList. Repara agora, se você posicionar o mouse em cima do var, o que virou aqui? Tá? É uma lista genérica do que a gente estava manipulando antes. Tá? Então, quando você dá esse toList, é aí que ele efetiva essa consulta na base de dados e acaba gerando lá um select lá e trazendo os dados. Né? Bom, fazendo isso, eu acredito que vai funcionar. Só que você me pergunta, Fabiano, você vai deixar essa conexão com a base aberta? Você não se importa com isso? O ideal não estou precisando dessa conexão, ir lá e fechar essa conexão, tá? Só que eu não posso fechar agora, né? Eu tenho que tomar cuidado com o escopo aí da minha classe aqui, do meu método aí, para não ter problemas aí, principalmente de escopo. O que a gente pode fazer? Eu poderia aqui dar no CTX e avisar que, ó, não preciso mais de você. Fecha aí a sua conexão com o banco, tá? Mas uma boa prática é envolver esse CTX aqui, né? Num bloquinho using que automaticamente vai disparar o método dispose que está dentro desse cara. Ah, Fabiano, você não colocou método nenhum dispose, ó. Se você voltar lá no data context que você acabou de criar, se você entrar lá, se der um go to definition entrando nele aqui, no db context, repara que ele implementa o iDisposable. Então, com isso, ele tem um método dispose e, consequentemente, ele pode ser, ele pode estar dentro de um contexto aí de um bloquinho using, tá? Então, seria uma boa prática estar utilizando aí esse tipo de bloquinho. Bom, você pode usar o code snippet. Ó, eu vou dar um using tab, ele já vai me montar ali, tá? Vou pegar esse mesmo bloquinho, ó, que a gente declarou, o contexto, e vou jogar aqui no using, tá? Saindo daqui, ele vai lá e dispara o método dispose do contexto e, consequentemente, ele acaba fechando a conexão com a base, tá? Bom, cuidado aí com ponto e vírgula, tá? Então, se eu vim aqui nesse produtos, ó, e jogar lá para dentro, qual que é o escopo aqui da minha variável? O bloquinho, tá? Então, eu não vou conseguir. O que geralmente a gente faz? Você pode vir aqui em cima, eu vou declarar que isso aqui é um tipo de dado que implementa um iList, tá? Que a lista acaba implementando ela, tá? Então, é um iList de produtos, né? De produto, desculpa. Vou chamar de produtos, né? E vou lá definir lá já vou dar um início apontando aí para uma variável null, tá? Bom, enfim, vai lá, arranca o var para não ter que estar declarando uma variável que já existe, vamos testar, tá? Bom, como pode ser que dê algum problema, posso ter esquecido alguma coisa, eu vou debugar aí, porque se der uma exceção, eu vou conseguir ali monitorar alguma variável ou algo do tipo, tá? Executa lá, ou dá um F5, ou clica no play, ou vai em debug, start debug, né? Vai abrir o meu navegador aí que eu defini como padrão, que é o Chrome, né? Deve abrir aí a minha página inicial, que é o retorno aí do método index do home controller, e vou acessar aqui o
o controller produtos, e consequentemente vai acabar executando esse método aqui e acessando a base de dados, tá? Estou acessando aqui o link de produtos, deve demorar um pouco a primeira vez, pelo fato de ele vai verificar que não existe essa base de dados e aquela estratégia define para criar caso não exista, e ainda a gente passa naquele método que faz o seed, né? que faz essa carga inicial. Repara, a gente tem agora um método aí, a gente tem, dá para saber que existe essa base, né, lembra que eu defini aí como um dado novo esse telefone sem fio, tá? Bom, qualquer coisa, se está na dúvida se criou ou não, volta lá na barrinha na toolbox do SQL Server Object Explorer, cuidado só com as bases de dados do sistema e dá um refresh aqui na pastinha Database, tá? O botão direito, ó, Refresh, ó, no meu caso apareceu, cadê? Ó, FN Store, Tables, não se preocupa que vai aparecer uma tabela diferente aqui, o Migration History, a gente vai ver mais para frente, não se preocupa que ele está no plural, pegou um plural estranho em inglês aqui, a gente vai, nas próximas aulas, ver o porquê que isso acontece, como definir aí uma forma de personalizar esse cara, e repara, tá vendo? O Colunas está lá, não criou aí com uma estrutura de encher os olhos aí de um DBA, algo do tipo, para N varchar, né, de max, decimal 18 de 2, aqui pelo menos a quantidade foi small int, enfim, tá? Não se preocupa com isso por enquanto, tá? A gente vai personalizar tudo nas próximas aulas aí. Enfim, se você quiser ver os dados por aqui, ou você abre o SQL Management Studio, ou você clica aqui aí na sua base de dados e dá um view, cadê? Na base de dados não, desculpa, na tabela, né? Na tabela produtos, ó, botão direito, view data, tá? Tá lá, minha base de dados com as mesmas informações. Que mais? Bom, para finalizar, o que nós vamos fazer? A gente só está utilizando o método que lista os seus objetos na base de dados, tá? A gente vai criar aqui, pelo menos nessa aula, pelo menos um método que adiciona e um método que edita na base de dados, tá? Vamos lá então. Então, aqui no Controllers, eu vou permitir com que o usuário bata aqui e vou devolver para ele o formulário recebendo os principais dados aí para estar imputando um novo produto, tá? Vou aqui debaixo desse método index, vou adicionar um método para isso, né? Vamos tentar utilizar as URLs amigáveis, né? Se você imaginar um usuário seu, se de repente ele quer digitar o URL lá do seu site xpto.com.br/produtos, a qual método que você acha que instintivamente ele vai acessar para adicionar? Geralmente é um /dd, um /novo, tá? Vou manter o padrão do /dd aqui, tá? Então, bom, enfim, o que eu vou devolver? Ele vai bater aqui, vou devolver primeiro a telinha de adicionar um novo produto, tá? Então, vou acabar retornando uma view para ele. Por enquanto, nós vimos que esse tipo de objeto de view pode ser retornado através de um view result, tá? Não se preocupa aí, que mais para frente a gente vai ver qual que é a diferença do action result, por que eu estou usando o view result, a gente vai ver mais para frente. Bom, o cara vai pedir para acessar a página de adicionar, não precisa me passar parâmetro nenhum, e está aqui o conteúdo do método, tá? Esse método simplesmente vai receber o pedido do usuário de solicitar uma nova página de adicionar e vai devolver a view correspondente, tá? Estou dando lá um return view. Legal, vou pedir para adicionar uma nova view. Cuidado aqui com os scaffolds, os wizards para criar uma view. Pelo fato de a gente ter iniciado um template do tipo inct, se a gente clicar com o botão direito aqui em produtos, se a gente der um add e vir aqui em view e confirmar a criação dessa view, ele simplesmente vai verificar que você não tem o jQuery, não tem o Bootstrap, e o cara vai te empurrar aí o template que a gente fugiu, tá? Então evite fazer isso.
Como a gente está usando o ADD New File, seleciona a pastinha produtos, que é onde você vai enfiar a view correspondente a esse método, e dá lá um Shift F2, né? E digita lá o nome da view, que é ADD, e precisamos colocar a extensão. É assim que o ADD New File sabe que tipo de objeto que você vai criar, tá? Vou criar então um ADD CS HTML. Vai lá. Bom, legal. Qualquer coisa a gente pode se basear por outras views. Se você entrar na index que a gente criou na aula passada, simplesmente a gente só está usando HTML e um bloquinho C Sharp, mais nada, tá? Então podemos fazer por enquanto, tá? Não se preocupe aí com por que não usa uma view tipada, enfim, a gente vai acabar vendo isso nas demais aulas, tá? O que eu quero fazer agora é devolver uma forma para o usuário de estar me mandando as informações e eu estar cadastrando lá na base de dados. Muito bem, se a gente pensar nessa view, ele vai ter o quê? Vai ter um cabeçalho lá, um H2, com título novo produto ou algo do tipo, tá? Vou dar um H2 aqui e vou colocar lá um texto, né? Uma legenda lá como subtítulo aí, adicionar produto, né? Bom, em HTML, tá? Os meus alunos aí, principalmente que fizeram comigo aí cursos 480 da Microsoft, enfim, devem estar calejados nisso, tá? Mas se você não tem o básico do HTML, não se preocupa que futuramente eu vou estar acabando aqui no meu canal criar um curso básico aí de HTML, CSS e JavaScript, tá? Bom, mas vamos rever isso, quem já sabe e quem não sabe, fica aí o conceito, tá? Em HTML, uma forma de eu capturar os dados numa página HTML mesmo, numa página estática, e possibilitar, sem a intervenção do JavaScript, que esses dados sejam enviados para algum servidor. Qual que é a tag que faz isso? Tá? A tag que faz isso é a tag form. Então eu vou criar a tag form aqui, ó, abri e fechei. Preciso estar dentro dessa tag form, tá? Existem algumas configurações dela através de alguns atributos, mas a gente já mexe nele, não se preocupe, não esqueça disso, tá? O que eu vou fazer, ó? Vamos abrir aqui vou deixar aqui do lado a classe produtos, só para eu me guiar aqui, só para a gente saber o que a gente precisa, tá? Vou clicar e arrastar no Visual Studio e encaixar do lado aqui, né? Deixar aqui, já é o suficiente, ó. Bom, ID, eu preciso pedir o ID para o meu usuário, me forma um ID que eu vou cadastrar, não. A gente sabe que a gente acabou de ver ali através do View Data lá, os dados, ele já gerou 1, 2, 3, enfim, tá? Então, eu não preciso. O que eu preciso pedir? Eu preciso pedir o nome, tá? Como que eu vou capturar isso? Só por questão mesmo de ficar melhor encaixado e falar para o HTML, para o navegador, que aquilo é um bloquinho, eu vou colocar dentro de uma div, essa parte que vai pedir um nome, tá? Bom, o que a gente precisa fazer? Eu preciso pedir um nome e preciso receber a imputação do nome por parte do usuário, tá? A tag é ideal para isso, para eu estar colocando, indicando que eu quero o nome, tá? É a label. Fabiano, por que você não joga o texto aqui sem a label? Tá? Toma cuidado com isso, porque se futuramente você quiser colocar uma classe, colocar um CSS para estar estilizando esse cara aqui, você vai ter dificuldade, porque essa div vai ser um container de outros caras, tá? Então você vai ter dificuldade de dizer que você quer formatar só o nome. Então, se você precisa de um bloquinho, coloque ele numa tag que é efetivamente para isso, que seria a label, tá? Então, eu vou pedir lá um nome. Vou dar um Enter aqui, lembrando que o Enter em HTML não dá uma nova linha, tá? O Enter aqui, no máximo, ele vai dar um espaço. Você pode dar 200 Enters aqui que não vai dar. Você precisa fazer isso ou com marcação HTML, que não é o mais indicado, ou então com a estilização aí, num CSS à parte ou numa tag style aqui dentro, tá? Fica aí para... na verdade, a gente vai acabar adotando o Bootstrap, mas a gente vai ver um pouquinho disso mais para frente, tá? O
Que mais? Preciso receber a imputação desses dados, tá? A gente faz isso através de uma tag input, tá? Não precisa desse fechamento aqui, ó. Isso é coisa do Visual Studio com XHTML, tá? Input não precisa. Só que com HTML5 nós temos várias formas de receber a imputação de dados do usuário. Posso falar que vai ser recebido aqui um e-mail, vai ser recebido aqui um número, uma data. Com isso, o navegador vai interpretar aquilo, vai acabar gerando aí um componente tipo date picker, tá? Componente que baseado em HTML5 através dos web components cria lá via Shadow DOM algo do tipo, tá? Daí futuramente a gente também acaba disponibilizando aí algo referente a HTML5 avançado também no canal. Não deixa aí de assinar, tá? Enfim, o que eu preciso aqui é configurar que o tipo de dados recebido aqui vai ser um texto simples, tá? Não preciso de mais nada. Bom, no atributo type. Outro atributo que eu preciso configurar é o name, tá? Como que esse cara vai ser recebido no meu servidor? Vou colocar aqui que vai ser recebido como nome. Fabiano, nunca sei quando coloco name ou ID. Lembre que ID, isso aqui é uma forma de você manipular o DOM aqui no seu JavaScript, tá? Tudo bem, se você está na dúvida, coloca um ID lá, por exemplo, vou colocar txt9, você vai ver que no servidor isso aqui não vai influenciar em nada, tá? Bom, uma configuração à parte que você pode fazer é utilizar se você está usando o ID ali no input, você pode utilizar o for aqui no label, porque ele acaba ficando, é uma forma de você relacionar esse label com o input de baixo. Com isso, você vai ver que basicamente fica uma coisa só. Você clicou no nome, o foco, você clicou no label nome, o foco acaba indo nesse cara, tá? HTML5, vou aproveitar para avisar o navegador que esse cara vai receber o foco, tá? Posso usar aqui o atributo autofocus. Esse atributo não recebe valor aqui em HTML5. Só assim mesmo, tá? Bom, vou duplicar esse cara para receber outros caras. Vou receber o preço, o tipo e a quantidade, tá? Vou duplicar aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, né? Praticamente as teclas mais importantes aí de um desenvolvedor, né? Claro que eu estou brincando, enfim. Não vou usar aqui o for, mas já ficou aí o porquê, só para economizar aqui. Eu não quero informar ID, nem não esqueça do autofocus aí, tá? Bom, depois a gente faz o teste lá para ver se o for funcionou ou não. Não se preocupe com a boas práticas do HTML, que a gente vai vendo aos poucos aí, tá? O próximo campo, então, é o preço. Name aqui, vou colocar preço, tá? Vai receber no servidor, a gente vai ver como. Que mais? Dupliquei aqui, o outro é tipo. Claro que não faz sentido algum receber um tipo no campo aberto, tem que ser um tipo select, ou se você vem do webforms, num drop-down list, ou se você vem do desktop, num combo box. Isso aí a gente vai ver nas próximas aulas, não se preocupe também. Mas por enquanto, para facilitar, é um texto aberto, tá? Então, o name aqui vai ser tipo também. E por último, quantidade, tá? Quantidade. E vou receber exatamente igual o nome do campo ali, ó. QTDI, tá? Pode ser minúsculo ou não. Enfim, de alguma forma eu posso pegar todo esse conteúdo que está sendo imputado dentro do meu form e pedir aí para o navegador fazer o que a gente chama de post ou de get aí para o servidor, tá? Uma forma de fazer isso, sem ser via JavaScript, é através aí do bom e velho input, tá? Só que input do tipo submit. Cuidado aqui, não coloque name para esse caso, senão você vai ver que os dados dele também vão ser enviados para o servidor, vão ser enviados na variável que você colocar no name. Cuidado aqui, tá? O value, quando ele tem um input do tipo submit, é o texto dentro desse carinha aqui, tá? Vou colocar salvar aqui, ó. Fabiano, nunca sei quando eu uso input do tipo submit, quando eu uso um button do tipo
submit. Quando eu uso só um botão, o que, que eu uso afinal, tá? Hoje em dia, com a utilização do Chrome, esses browsers mais modernos que se auto-atualizam, né? Chrome, Firefox, Edge, Opera, não tem importância em você se preocupar no primeiro tipo de botão que existiu de post de formulário, que é o input, ou se é um botão tipo submit, tanto faz, tá? Só para a gente ver isso em ação, ó, vou colocar aqui, ó, salvar com btn submit e vou colocar um outro, vai ter 3 botões salvar aqui por falta de um aqui, tá? Salvar, vou colocar aqui salvar com btn, ó. Vou colocar aqui no outro salvar com input. Aí a gente comprova aí na prática. Posso, agora aqui já são 00:10, posso quebrar minha cara aqui, mas enfim, vamos ver, né? Enfim, vamos ver como ficou esse formulário. Eu preciso de alguma forma acessar esse cara. Esse cara vai ser devolvido para o usuário quando ele bater lá em Produtos Controller. Fabiano, estou na dúvida, não sei onde está esse controller, estou com sono, está muito tarde. Um atalho do Visual Studio para o controller referente a essa view é você clicando com o botão direito, tá? Você vai ter um GoToController. Pô, vai lá e já caiu aqui, tá vendo? Tá lá. Bom, então para o cara acessar aqui, ele tem que acessar Produtos Controller, então via URL tem que dar um /produtos/dd, certo? Então vamos facilitar a vida do nosso usuário na index do produtos, na listagem, né? Antes da tabela, vamos separar numa div, vamos colocar ali um link para acessar esse carinha aqui, tá? Então para acessar esse cara, não se preocupe com os helpers, a gente vai acabar usando helpers para facilitar aí a manipulação de URLs, tá? Eu vou falar na raiz, o Razor, cria um link para mim, ó, na raiz produtos/dd. Vou colocar no texto novo produto. Ó. Vamos lá, vou executar sem o debug mesmo, ó. Ctrl F5 só para testar aí e ver se aparece aí no Chrome a telinha aí, tá? Ctrl F5 aí vai compilar. Bom, já vai cair aqui direto na URL do index, tá? Dentro de produtos, porque eu estava com a view index aberta. Matou aqui com a telinha aberta, ó. Vem aqui em novo produto, tá lá, até o foco já veio aqui, ó, tá? O que você vai fazer, ó? De alguma forma você vai colocar, vou colocar produto 1, preço 10, tipo teste, quantidade 20, tá? Preciso aqui clicar em um dos botões e enviar para o servidor. Repara que algo aconteceu, né? Repara aqui na URL, tá? O que acontece? Foi enviado isso para o servidor. Só que foi enviado para o servidor via URL esses dados, tá? Porque a gente já vai ver daqui a pouco. Mas repara, ele fez um tipo de envio que ele pegou aqueles nossos atributos name e jogou aqui como chave e valor. Ó, nome igual ao produto 1 que eu digitei aqui, né? Preço que eu digitei lá no name igual a 10, enfim, tipo e quantidade, tá? Isso aqui é praticamente uma carry string, né? A interrogação aqui, depois separado tudo por e-comercial, tá? O que acontece? O que aconteceu? O servidor enviou, por mais que eu não tenha configurado nada, o navegador aqui acabou enviando as informações para a mesma URL da onde veio, só que com essas variáveis, tá? O que acontece? Já existe um método que recebe uma solicitação do usuário via URL chamado add, tá? Simplesmente ele não manipulou aquelas variáveis que poderiam ter sido recebidas aqui pelos parâmetros desse método. Não tem problema, tá? Fabiano, mas por que aconteceu isso estranho que eu nunca vi? Não faz sentido algum mandar os dados em um formulário via URL. Realmente,
Imagine aqui um campo que tem aqui o cartão de crédito do cara e os dados estão viajando aí pelas URLs. Não faz sentido algum, tá? Por que aconteceu isso, tá? Num formulário web, por padrão, aí, existem duas formas de a gente trafegar essas informações, tá? Porque por padrão, você vai ver que dá para utilizar aí os verbos HTTP que são, digamos assim, não convencionais aí por transferência de formulários, mas é possível, tá? Já explico. Bom, por default, um formulário, quando não é informado, o método de envio é através do protocolo GET e do verbo GET. O que é o método, o que é o verbo GET no protocolo HTTP? É quando você bate no endpoint, em qualquer servidor aí, que atenda aí essas solicitações via HTTP e passe todas as informações necessárias para acessar aquele endpoint via URL, tá? Então foi isso que de fato aconteceu, mas não faz sentido, né? Tá? Então quando você não coloca nada no form, é a mesma coisa você dizer para ele que o método aqui de envio é GET, tá? Você vai sempre, esse tipo de approach, esse tipo de aplicação, você sempre vai encontrar aqui via verbo post, tá? Qual a diferença? O post encapsula esses dados aí no conteúdo desse envio, não na URL, tá? Depois, quando a gente chegar na parte de Web API, a gente vai entender melhor isso, tá? Existem outros métodos também dificilmente utilizados. Por quê? Para uma aplicação padrão ASP.NET, você não vai conseguir utilizar nem esse put, nem esse delete. Se você quiser fazer isso, você vai ter que configurar ou no webconfig da aplicação, ou no webconfig no host aí do seu IS, ou do seu IS Express, tá? Isso numa aplicação ASP.NET MVC5, tá? Enfim, dá para usar? Dá. A gente vai ver com mais detalhes em Web API qual a diferença de um delete para um get, de um post para um put, tá? Por enquanto, se atenta que o método get, eu envio informações para o servidor só pela URL, tá? O post, de alguma forma, ele encapsula isso, tá? Bom, legal. Só que a gente já viu que dessa forma não dá, né? Se eu enviar via post, se eu de alguma forma não especificar ali o local de envio dessas informações, ele vai acabar enviando para o mesmo local, né? Então, se ele enviar para cá do mesmo, não vai acontecer nada do mesmo jeito, né? Ele simplesmente bate aqui e devolve a própria view, tá? Então, o que a gente faz geralmente? A gente tem duas formas de tratar isso. Enfim, a gente pode tratar isso criando um método lá, sei lá, vai colocar um void aqui só para testar, tipo salvar, né? Enfim, só que, por experiência própria, eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de deixar o próprio nome ali da onde está vindo, tá? Ah, Fabiano, mas é estranho isso. Bom, enfim, eu prefiro utilizar o próprio nome da onde está vindo para não ter que, em todo o formulário, configurar aqui para onde ele está dando esse post, tá? E a gente faz isso como? Através da action. A gente fala, ó, vai lá na URL produtos barra salvar, save, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu não vou criar um método com um nome diferente lá para receber esses dados. Eu vou deixar o mesmo aqui para facilitar, principalmente quando a gente tiver validação de dados e ter que devolver a view do usuário, tá? Vou deixar em branco que vai acabar enviando para o mesmo endereço. E o que você faz? Para facilitar aqui, eu vou duplicar esse método add, precisa de um método add. Só que C# é uma linguagem orientada a objetos. Eu não posso ter dois métodos com a mesma assinatura, tá? Para mudar a assinatura, eu preciso de um parâmetro diferente de um do outro. Aí é fácil. Lembra daquelas variáveis que a gente está recebendo através dos inputs? Eu posso colocar aqui. Lembra que a gente recebe um nome, né? Tá? Essas variáveis, ó, são essas daqui, ó. Deixa eu jogar aqui para o lado, ó. O que você definiu aqui no name, ó. Eu vou receber um nome aqui nesse parâmetro nome. Vou receber um preco, né?
Vamos lá, vou tratar esse cara como decimal preco. Que mais que eu vou receber? Vou receber aqui uma string tipo, né? O próximo lá. Bem, tem problema se eu usar maiúsculo? Não. Você vai ver que essa mágica acontece graças a um recurso chamado Model Binder, tá? Se você colocar maiúsculo, eu vou colocar o tipo maiúsculo. Esse tipo que está minúsculo não é case sensitive, tá? Não tem esse tipo de problema. Que mais? Eu preciso agora do QTDE aí, ó. Vou colocar em minúsculo também, ó. É um inteiro, né? Não, na verdade, eu vou estar usando depois como short. Vou colocar aqui QTDE, ó. Vamos lá então. Então, vamos testar. Vou colocar o breakpoint aqui, tá? Vou colocar o breakpoint aqui para ver se ele respeita isso, envia os dados só para esse e para cá não, tá? A gente executar. Mas se a gente executar, vamos debugar. Em produtos, novo produto. Opa, como assim? Está dando erro aí dizendo que existe métodos ambíguos. Claro, existem métodos ambíguos. Eles têm o mesmo nome, né? Mas assinaturas diferentes. Aí você fala, bom, mas você quer ser Sharp, assinatura diferente? Posso ter sobrecarga de métodos, realmente. Mas o que acontece? Lembra que quando ele estava utilizando o get, a gente pediu para salvar, mesmo tendo parâmetros, ele mandou para esse add aqui, então simplesmente ele vai desprezar que se é add, então toma aí, tá? O que acontece? Ele não tá conseguindo, de alguma forma, saber qual que exibe a tela inicial e qual que recebe os dados, tá? Ele despreza aqui essa parte de parâmetros. Como que a gente pode resolver isso querendo ainda usar o mesmo nome, tá? O que você vai fazer? Você vai decorar através de um atributo aqui que esse método do tipo add só vai receber uma solicitação do tipo get. Fazendo isso, ele já funciona, tá? Porque ele vai falar, opa, tá vendo o get? Ele viu esse get aqui e já atribui isso, tá? Mas uma boa prática é você especificar que esse cara aqui está recebendo post. Eu posso deixar só esse cara post aqui e posso arrancar do outro. Mas é uma boa prática. A gente vai ver também a questão de cotas no MVC5. Você pode configurar aqui usando esse atributo também, tá? Então deixa lá, get e post lá. Vamos ver, ó. Vou debugar de novo, ó. Vou dar um F5 dessa vez. Está fazendo o build e vai abrir o meu navegador. Vamos lá, então. Vamos acessar aqui produtos, né? Acessa aí produtos, pede um novo produto. E já parou aqui e eu estou vacilando, né? Repara, ó, parou aqui no método certo. Perfeito, vai devolver a view. Vamos ver se ele vai entrar com as informações no outro método. Vou colocar produto 1, ó, do mesmo jeito que a gente tinha feito, ó, preço 10, tipo, vou colocar tipo, palavra tipo teste e quantidade 22, ó. Lembra que a gente fez isso com salvar com input? Vou tentar agora salvar com btn submit, ó. Cliquei, opa, veio para cá. Vamos ver se preencheu, ó. Nome veio, ó, produto 1, ó. Preço veio a 10. Tipo, lembra daquele detalhe? Não sei se eu uso minúsculo ou maiúsculo. Por mais que o name lá se colocou minúsculo, aí não é case sensitive, fique tranquilo, tá? Então veio lá, e quantidade. Então você imagina, toda vez que você manipular os dados desse formulário, você tem que receber tudo. Amanhã você tem outro, você tem que vir aqui e colocar um novo parâmetro, tá? Por enquanto a gente não está salvando em nada, tá? Só continuar. Vai voltar aqui e
vai só devolver a view do mesmo jeito, tá? O que a gente pode fazer? Em vez de eu ter que fazer manipular esse cara dessa forma, você imagina a gente tem outros formulários espalhados que adicionam um novo produto. Eu vou em todo lugar lá, que aparecer um campo novo, ter que adicionar. O que a gente pode fazer? A gente pode simplesmente usar aí tipo referência no C Sharp. Eu posso falar simplesmente, cara, o tipo que você está recebendo é um tipo produto. Eu vou chamar aqui de produto, tá? Então, como esse cara aqui encapsula, né, toda a estrutura de um produto, e esse cara aqui é o model binder que o ASP.NET já configura para nós, ele vai simplesmente, opa, é um objeto complexo aí, né? Não é um objeto do C Sharp, né? O que tem? Tem nome, então vamos jogar nome lá dentro. Tem tipo, então vamos jogar o tipo lá dentro. Vamos testar. Vou executar. Vamos lá. E vamos repetir o mesmo processo, tá? Essa parte é bem importante. Eu trabalho, hoje em dia eu trabalho às vezes com pessoas que entram num projeto, ou então eu sou responsável por contratar algumas pessoas. Às vezes a pessoa já vem com anos de experiência e a gente acaba ali numa conversa descobrindo que ele não sabe nem o fluxo do designer pattern do MVC, tá? O problema disso é quando, se você usa só os wizard, vai que vai, mas um dia que dá algum problema, que você tem que personalizar alguma coisa, você acaba enroscando, né? Então, como se utiliza o End Framework, como eu utilizo o cache, se você manusear bem aqui a estrutura da sua aplicação no ASP.NET, vai ser muito mais fácil você consultar em tutoriais, né? É difícil você ver um tutorial que abrange desde o designer pattern, de como funciona esse fluxo. Então, talvez seja a parte mais importante do treinamento, esse fluxo aqui, tá? Enfim, voltando aqui, ó, novo produto, parou aqui de novo no get, né? Vou devolver. Vamos lá, vou colocar o produto 2, né? Preço, vou colocar 25, tipo, vou colocar tipo 2, né? E quantidade, vou colocar 99. Ó, vou com outro botão agora, vamos ver se vai. Opa, foi, né? Que estava certo. Ver lá em produtos agora. Olha lá, data do cadastro já está preenchendo. Hoje aqui é dia 1º do 8 à meia-noite e 24. ID, como esse cara aqui é um tipo primitivo e não aceita nulo, né, inteiro, então ele já vem com o valor default dos inteiros, que é 0. Fica tranquilo que é a base de dados que vai se virar com isso, né? Produto 2, o nome, 25, 99, tipo 2, enfim. O que está faltando? Vou parar aqui, ó. O to do aqui, claro, precisa ter validação, precisa ter um monte de coisa que a gente vai ver nesse treinamento, tá? Mas para a próxima aula, vou colocar como to do aqui, ADD na tabela, tá? Então fica aí para a próxima aula, tá? Então hoje, nessa aula, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado aí pela atenção e bons estudos. A gente vai se vendo aí nas próximas aulas. Até mais, então.